Hebreus capítulo 11. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, diga amém. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amém? Curva sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos dependentes da Tua graça, do Teu Espírito, para podermos falar da Tua palavra. Dá-nos aqui, Senhor, a direção, a revelação, para que a Tua igreja seja edificada e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aonde trata a figura de um grande líder e de um dos maiores homens de Deus revelado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. O homem chamado Moisés. O homem que chegou a um nível de comunhão, intimidade com Deus muito grande. Acredito eu que nenhum homem chegou a essa intimidade com Deus da Antiga Aliança como Moisés. Homem a qual nós sabemos que foi escolhido e separado por Deus para receber a lei, os mandamentos de Deus. Homem que foi separado, escolhido por Deus para guiar a maior nação, a nação de Israel. 40 anos peregrinou pelo deserto, levando mais de 2 milhões de pessoas. Ele foi um grande líder, ele foi um grande homem de Deus, ele foi um homem de muito sucesso ministerial e espiritual. Mas o que eu quero falar nessa noite é o processo para Moisés chegar aonde era os propósitos de Deus na vida dele. O versículo que nós lemos começa dizendo que Moisés, sendo já grande, ou seja, quando ele se tornou homem, adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o texto diz que ele escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo, pouco de tempo, ter o prazer do pecado. Para nós entendermos, nós precisamos voltar no livro de Êxodo, no capítulo 2. A partir do versículo 11, quando a palavra de Deus diz que Moisés, já sendo grande, ele sai no meio dos seus irmãos. Moisés foi criado na casa da filha de Faraó. Todos nós conhecemos perfeitamente, devido à perseguição, a vida de Moisés foi poupado e ele então é criado pela filha de Faraó.
Cerca de 40 anos Moisés viveu naquele palácio. Moisés foi educado, Moisés foi aperfeiçoado dentro dos conhecimentos que havia naquela época. Ele desfrutou de tudo que havia de melhor na casa mais poderosa que havia na terra, a filha de Faraó. Mas Moisés sabia muito bem a qual povo ele pertencia. Moisés sabia exatamente que Deus já havia falado aos seus pais na fé, Abraão, Isaque, Jacó. Ele sabia perfeitamente que Deus um dia os livraria das mãos de Faraó. Mas Moisés não sabia que Deus faria isso por intermédio deles. E a palavra do Senhor diz, no versículo 11, 12, a seguir do capítulo 2, que uma certa vez Moisés, ele vê um dos seus irmãos sendo afligido. A palavra do Senhor diz que um egípcio feria um varão hebreu. E Moisés então, ele vem para defender o seu irmão hebreu. E ele mata aquele egípcio e o enterra na areia. Moisés tenta com as suas habilidades humanas, com a força do seu braço, livrar os seus irmãos hebreus. O caso foi descoberto por Faraó e Moisés teve que fugir para não ser preso. E os anos se passaram, meus irmãos, do capítulo 2, versículo 11, até chegarmos no capítulo 3, passaram-se aproximadamente 40 anos. E Moisés havia casado, constituído uma família, e ele apacentava o rebanho do seu sogro, diz a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 1. Passaram-se tantos anos e Moisés agora vivia uma vida normal como qualquer outra pessoa, cuidando dos seus afazeres, como homem, chefe de família, trabalhando para trazer o sustento à sua casa. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, versículo 2, vem e se apresenta a Moisés em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E para nós ganharmos tempo, os irmãos conhecem o texto, que Deus começa então a falar com Moisés. No versículo 7 o Senhor diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa das opressões, por causa das suas dores, e eu desci para livrá-los. Deus falando com Moisés: eu tenho ouvido o clamor dos filhos de Israel, eu tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. E Moisés está apenas ouvindo o que Deus está lhe dizendo. Quando de repente no versículo do número 10, o Senhor então disse a Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo,
os filhos de Israel do Egito. Meus irmãos, eu começo a aprender uma lição muito importante aqui. O ensino que Moisés obteve no Egito, a educação e o conhecimento que ele teve no Egito, todo o preparo que ele obteve naquela terra, não era suficiente para prepará-lo para a grande missão que Deus tinha na vida deles. Tudo aquilo que ele recebeu, que ele aprendeu, meus irmãos, no Egito, foi importante, foi necessário na vida de Moisés. Mas para ele cumprir a grande tarefa estabelecida por Deus, para ele se tornar o homem apto, preparado, capacitado para guiar a nação de Deus, para introduzir os filhos de Abraão à terra prometida, tudo aquilo que Moisés aprendeu não era suficiente. Foi necessário ele ir para o deserto. Foi necessário ele ficar 40 anos sendo moldado, sendo preparado, para então se tornar o homem apto para cumprir a missão estabelecida por Deus. E eu aprendo aqui, meus irmãos, algo muito importante. Deus, ele tem propósitos específicos na vida de cada um. Deus, ele tem um trabalho diferenciado para cada um. Para cada um, Deus, ele tem um ofício no seu reino, na sua obra. Mas para nós estarmos aptos para isso, Deus, ele nos conduzirá muitas das vezes por caminhos espinhosos. Deus vai nos conduzir, meus irmãos, para caminhos difíceis, para nós chegarmos na estatura a qual Deus deseja nos usar na sua obra. É necessário o deserto da vida, é necessário os vales, é necessário muitas das vezes os montes, é necessário, meus irmãos, os caminhos difíceis, para nós se tornarmos aptos para cumprir o propósito de Deus. Quando Deus vê que Moisés agora estava preparado, um homem capacitado para aquele ofício, então Deus se apresenta a ele. E aqui eu aprendo a lição que há um tempo determinado para todas as coisas, conforme diz a palavra de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os propósitos de Deus, diz a palavra do Senhor, que são mais elevados do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E muitas das vezes nós não entendemos, e quase na maioria das vezes nós não vamos entender os projetos de Deus. Porque a nossa mente, a mente humana é limitada. Porque o ser humano, ele é limitado. E a palavra do Senhor diz: quem é aquele que pode compreender a mente de Deus? Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí no versículo 11, começa o questionamento de Moisés diante da ordenança de Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
Moisés, quando ouve Deus lhe dizer: olha, vem pois agora, e eu te enviarei. Moisés, ele apresenta diante de Deus a sua primeira desculpa para não atender o chamado de Deus. Ele diz: quem sou eu para que vá Faraó? Moisés havia sido criado na casa de Faraó. Ele conhecia o poder que Faraó tinha. Ele conhecia exatamente como era o poder que Faraó tinha sobre o povo hebreu. E agora ele disse: quem sou eu para que vá a ele, para que tire do Egito esse povo? Mas no versículo 12 eu aprendo algo muito importante, quando Deus responde a Moisés dizendo: observe que Deus não disse para ele: não, Moisés, você... Porque Moisés fez uma pergunta: quem sou eu? Deus não disse para ele: olha, Moisés, não, você pode, você tem capacidade, você tem habilidade, você ficou 40 anos lá dentro, você conhece cada passo, cada palmo da casa de Faraó. Não. Deus disse as seguintes palavras: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés: realmente você, Moisés, não é nada para fazer isso, mas o que garante o teu sucesso é porque, Moisés, eu serei contigo. Meus irmãos, Deus também tem colocado nas nossas mãos um trabalho. Deus também tem confiado algo a cada um de nós que aqui estamos. E não é a nossa habilidade, não é o nosso talento, não são os nossos dons que nos vai fazer avançar. É a presença de Deus na nossa vida que garante o nosso sucesso no reino de Deus. Quem sou eu? Deus diz: certamente eu serei contigo. E você, muitas vezes, diante dos desafios que estão à nossa frente, você também pode dizer: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para realizar isso? E eu quero te dizer nessa noite: nós, com as nossas habilidades, não podemos fazer exatamente nada. Nós dependemos totalmente de Deus na nossa vida. No versículo 13, diz assim a palavra de Deus: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, e lhe disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? O que falarei diante de Faraó? Moisés coloca outro questionamento diante de Deus: o que eu vou dizer, ou o que eu falarei, quando os filhos de Israel perguntarem, me questionarem? A preocupação aqui de Moisés era o que ele ia dizer diante daquele grande povo. E aí a palavra do Senhor diz no versículo 14: então Deus disse a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando Moisés apresenta esse questionamento diante de Deus, o que ele iria dizer diante do povo, observe algo importante aqui que Deus disse: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Aqui eu aprendo, meus irmãos, algo muito importante. Aquele que é enviado por Deus, aquele que foi chamado pelo Senhor, ele não pode dizer nada mais além do que Deus diz na sua palavra. Assim dirás, ou seja, quando Moisés estava preocupado o que ele iria dizer para o povo, Deus disse: assim tu dirás. E aqui, meus irmãos, é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque muitos estão dizendo além do que está na palavra de Deus, porque muitos estão dizendo no nome de Deus algo que Deus não mandou dizer, estão acrescentando algo que não está na palavra de Deus. Enquanto aqui Deus está dizendo: assim dirás aos filhos de Israel, ou seja, o que está restrito na palavra de Deus é o que nós temos que anunciar. Observe que quando os apóstolos saíram anunciando, a palavra de Deus diz que eles anunciavam Cristo. Eles anunciavam somente aquilo que eles haviam recebido. Eles anunciavam somente aquilo que eles tinham visto, porque eles andaram, caminharam com Jesus. E eles só anunciaram aquilo que receberam por revelação do Espírito Santo de Deus. Não acrescentaram nada além do que receberam do próprio Cristo. E aqui, meus irmãos, cabe a nós, a cada um que anuncia a palavra de Deus, que atende o chamado do Senhor de pregar a palavra de Deus, ele tem que ser fiel à palavra de Deus. E nós vemos aí nesses últimos tempos muitos falarem, pregarem aquilo que não está na palavra de Deus. E muitas das vezes nós vemos que volta e meia aparece pessoas, pregadores assim. A palavra de Deus da boca dele não é suficiente. Ele sobe no altar para pregar, só anuncia a revelação. Só revelação. Deus está me revelando isso, Deus está me revelando aquilo, e a palavra nada. A pregação da palavra, a pregação do evangelho, ele não anuncia, ele só fala a revelação. Revela um, revela outro, revela a igreja inteira, e não prega sequer um versículo da palavra de Deus. Esse não é um verdadeiro pregador do evangelho, porque nós temos que ficar restrito à palavra de Deus. Então, meu irmão, quando você vê pessoas que muitas vezes aparecem, é missionária, pregadora, é isso e aquilo, pega o microfone, só fica revelando e profetizando na cabeça do povo, esse é um sinal que é um falso profeta, porque nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Só isso. Só isso.
Por isso que eu sempre falo que o Evangelho, eu falo não, a palavra de Deus diz. Quando fala da simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho não precisa, meu irmão, você querer fantasiar a palavra. Fazer um esforço muito grande para demonstrar algo para o povo. Porque a palavra de Deus por si própria, ela é poderosa para poder transformar o mais vil pecador. A simplicidade do Evangelho é poderosa para transformar a vida de qualquer ser humano que dá ouvido à palavra de Deus. Então, quando você vê um pregador fazendo muito esforço para demonstrar muita coisa, meu irmão, dificilmente ele está pregando a palavra de Deus. Assim dirás. Essa foi a resposta que Deus deu a Moisés quando ele estava preocupado o que iria dizer aos filhos de Israel. Mas lá no capítulo 4, versículo do número 1, diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Olha outro argumento que Moisés estava apresentando diante de Deus. Moisés estava preocupado, meus irmãos, com o resultado daquilo que ele iria fazer. Ou seja, eu vou, Deus, anunciar, eu vou falar, mas eles não vão crer. E isso, meus irmãos, muitas das vezes se torna perigoso na vida daquele que está fazendo a obra de Deus. Quando nós ficamos preocupados com resultados momentâneos, rápidos. Senhor, estou fazendo a tua obra. Senhor, estou pregando a tua palavra e aparentemente eu não estou vendo o resultado. Aí muitos pecam quando ele muda e entra com as estratégias humanas para ter resultado rápido do seu trabalho. Não, o trabalho parece que não está crescendo. Parece que as pessoas não estão crendo. Parece que as pessoas não estão dando ouvido. Olha a preocupação de Moisés: eis que me não crerão e nem ouvirão a minha voz. E aqui nos serve de uma lição muito importante, meus irmãos, para todos aqueles que querem fielmente fazer a obra de Deus. Você tem que continuar fazendo aquilo que Deus põe nas suas mãos para fazer, independente do resultado. Independente se estão ouvindo, independente se estão crendo, independente que estão dando ouvido àquilo que você está anunciando. Noé, por mais de 100 anos, ele apregoou, diz a palavra de Deus. Quantas almas se converteram? E ele deixou de fazer aquilo que Deus lhe havia determinado fazer. Deus disse: Noé, construa a arca. Foi um trabalho longo. Foi um trabalho desgastante, solitário. Só ele e a sua família trabalhando para poder fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer, meus irmãos. E muitas das vezes não é fácil, porque nós seres humanos queremos ver resultados rápidos do nosso trabalho. Nós queremos plantar de dia e já colher à tarde. Mas não é assim no reino de Deus. A obra de Deus vai exigir de nós renúncia.
A obra de Deus vai exigir de nós desgaste físico, mental, vai exigir de nós, meus irmãos, um peso muito grande. E você vai ter que ser fiel ao ofício que Deus te determinou a fazer. Mas eis que me não crerão e nem ouvirão a minha voz. E dirão: o Senhor não te apareceu. Em outras palavras, Moisés, Deus não te enviou a nós. Mas aí Deus, que é misericordioso, dá a ele uma estratégia. E disse a ele que ele iria entrar no Egito com sinais e prodígios. Porque o povo naquela época, Cristo ainda não tinha, logicamente, sido revelado a eles. Então, os sinais era uma das evidências, um dos meios que Deus se utilizava no meio do seu povo. Não que Deus não faça isso hoje, Deus continua fazendo. Mas Cristo, Ele é o suficiente para nós crermos e por Ele sermos salvos. Para nós ganharmos tempo, meus irmãos, no capítulo 4, versículo do número 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés aqui, meus irmãos, estava novamente questionando com Deus que ele não estava habilitado, que ele não estava capacitado para cumprir aquela missão que Deus estava lhe dando. Aí Deus, no versículo 11, novamente responde a Moisés dizendo: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Olha o que Deus estava dizendo para Moisés. Moisés estava dizendo: eu não sou um homem eloquente, eu não tenho capacidade para falar diante de Faraó, diante dessa grande nação. Mas Deus disse: foi eu que fiz a boca do homem, Moisés, e eu colocarei as minhas palavras, e te ensinarei o que há de falar para Faraó e para esse povo. E aqui nós aprendemos algo muito importante, que o Deus que nos chama, ou o Deus que nos chamou, Ele é o Deus que vai aperfeiçoando a sua obra, os seus propósitos em nós. Nós, por natureza, pelas nossas habilidades humanas, nós jamais poderíamos fazer nada no reino de Deus. Apenas com a nossa sabedoria humana, apenas com nossos esforços humanos, nós estaríamos reprovados. Mas é a graça de Deus que opera em nós, o Espírito de Deus que opera em nós, a misericórdia de Deus que é manifestada a nós, que nos habilita, que nos faz estar em prontidão para atender o chamado de Deus. E eu quero vos dizer nessa noite, meus irmãos, que cada um de nós que aqui estamos, sem exceção, todos nós fomos chamados por Deus.
chamados por Deus para fazermos uma grande obra no reino de Deus. A parábola dos talentos nos prova isso, que o talento foi dado a cada um conforme a sua capacidade. A uns, diz essa parábola, foi dado 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Nenhum deles ficaram sem receber talentos. Nenhum deles ficaram sem receber um ofício, mas segundo a capacidade de cada um. E a palavra de Deus diz que o que tinha 5, ele trabalhou e granjeou mais 5. O que tinha 2, trabalhou e granjeou mais 2 talentos. Mas aquele que tinha apenas 1, o que ele fez? Ele enterrou. Mas chegou o dia da prestação de conta. E quando aquele senhor chega para aquele homem que havia recebido apenas 1 talento, aquele homem disse: Senhor, eu tive medo, sabendo que tu és um senhor duro. Eu tive medo e enterrei, e aqui estou devolvendo aquilo que tu me deste. A palavra de Deus diz que aquele senhor diz: servo mau e infiel. A prestação de conta diante de Deus é algo muito sério. Para nós encerrarmos essa palavra, Moisés atende o chamado de Deus. Depois de muito questionar com Deus, depois de muito tentar fugir da responsabilidade, tentar fugir daquela missão, Deus disse então a ele: olha, também eu vou levantar o seu irmão para poder ir contigo, para poder te ajudar nessa obra. E então Moisés e Arão sai dali da presença de Deus para poder ir ao Egito, cumprir a missão dada por Deus. Quero finalizar essa palavra dizendo, meus irmãos, que independente do trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer, Deus, Ele tem te dado um trabalho. Deus, Ele tem colocado algo nas suas mãos para fazer no reino dEle. E como é que nós estamos fazendo? E como é que nós estamos executando? E como que nós estamos trabalhando no reino de Deus? Você está trabalhando para granjear mais? Ou você enterrou? Você está lutando para poder haver a expansão do reino de Deus? Ou você, meu irmão, enterrou o talento, a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos? Não se esqueça que haverá prestação de conta um dia diante de Deus. A Bíblia fala: a quem Deus mais dá, mais Ele vai cobrar. Quanto mais nós vamos galgando lugares mais altos na obra de Deus, no ministério de Deus, mais nós seremos cobrados. Por isso que muitas das vezes, às vezes nós somos mal compreendidos, né? É porque às vezes o Leandro é duro nas suas palavras, ele cobra, ele fala. Por quê? Porque nós iremos fazer prestação de conta um dia diante de Deus.
E aqui nós não estamos lidando com um comércio. Aqui nós não estamos lidando com qualquer outra coisa, banal, passageira. Nós estamos lidando com a casa de Deus, com o reino de Deus. E isso é muito sério. Então, por isso que nós temos que nos empenhar, nos esforçar, para sermos zelosos com aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos. Para que quando chegar aquele dia, nós não venhamos ser reprovados por Deus. Aqui nessa terra tudo passa. Diante do homem tudo passa. Mas a nossa prestação de conta não vai ser com um pastor maior do ministério, não. Vai ser com Deus. E tem muitos trabalhando apenas para poder agradar o seu chefe maior, cumprir uma ordem, uma determinação dada pelo chefe maior. Não tem que fazer isso porque o pastor, o presidente, é isso e aquilo. Nossa prestação de conta maior vai ser com Deus, porque a igreja é de Deus, ela não é do homem. Amém? Então, meus irmãos, que sejamos fiéis naquilo que Deus tem confiado a nós fazermos. As lutas, os desertos, as provações, elas só vêm para nos aperfeiçoarmos, para nós estarmos mais aptos para cumprir a vontade de Deus. Curva a sua cabeça, nós vamos orar.